Minha cirurgia deu errado 2 vezes e eu tô indo pra terceira. E eu vim aqui contar um pouco dessa história pra vocês. É uma história que eu tô vivendo já fazem alguns anos, desde 2015. E que eu não quero fazer disso um drama. O drama já foi vivido, eu já chorei, já sofri, já lamentei, já me descabelei e já superei, né? Então agora eu tô dando passos em busca de melhorar essa situação. Então vou começar a contar agora um pouco dessa história para vocês. Eu me chamo Roberta, tenho 49 anos e vivo essa jornada desde 2014, final de 2014, começo de 2015. Começou com o desejo de melhorar uma deformidade da minha face. Eu tinha um queixo grande e aquilo me incomodava muito, muito. E essa história do incomodar, eu vou fazer um outro vídeo depois para poder estar falando sobre esse assunto com vocês, porque a ortognática ela não se constrói de um dia para o outro. Esse desejo de operar não se constrói de um dia para o outro. Ele vem de alguns traumas que a gente vai passando na vida, pelo menos comigo foi assim. E eu quero contar para vocês como que começou, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou partir da primeira cirurgia e depois a gente fala sobre o que antecedeu isso tudo, tá ok? Então vamos lá. Em 2015, eu procurei um cirurgião bucomaxilofacial no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e demos início ao tratamento. Desde o início, a pergunta que eles fazem é: por que você quer operar? E eu sempre falei que queria operar por causa do queixo grande. Eu vou colocar aqui uma foto de como era o meu rosto antes e como tá agora, e também o meu sorriso, que é o principal. O meu sorriso era ótimo, não tinha problema nenhum, vocês vão poder confirmar isso nas fotos. E aí demos início ao tratamento. Usei aparelho por 11 meses, né? E quando chegou no meado do tratamento, eu comecei a ficar bastante incomodada com as consultas. Eu achava que não era tratada assim de uma forma muito digna, sabe? Eu via a secretária dele tratando as pessoas mal. E ele também era sempre muito... Ele era educado, mas era muito soberbo, sabe? E aí eu ficava bem constrangida com isso. E a nossa viagem era longa para poder chegar até o Rio, porque a gente mora no interior e eu tinha que passar por essa situação. Até que um dia a secretária dele me fez uma grosseria e eu fiquei muito triste, desisti de fazer a cirurgia com ele, porque eles me deixaram 5 horas sentada esperando a consulta. E quando eu entrei, ele também fez uma grosseria. Aí você vai perguntar, mas por que eles fizeram grosseria? Era assim. Eu via fazendo com outras pessoas e eu pensava, meu Deus, o dia que fizer comigo eu não vou segurar. E realmente eu não segurei. Porque a gente ficou 5 horas esperando a consulta e quando foi passando o tempo, eu e meu esposo começamos a conversar sobre isso. Acho que a secretária ouviu, foi lá dentro, a gente viu ela entrando. E quando ela saiu, ele chamou a gente e fez uma grosseria, sabe? Um desprezo, uma coisa assim. E aí chegou a falar pra mim que não fazia milagre. Você tem uma noção. Aí eu saí dali muito triste e eu desisti da cirurgia. Em algum momento, olhando o Facebook e alguns grupos de ortognática, eu vi alguém elogiando uma cirurgiã. E aí eu entrei em contato com essa pessoa que postou. Essa pessoa me passou o número dessa cirurgiã. Eu entrei em contato com essa cirurgiã, bucomaxilofacial, também no Rio, na Barra. Na verdade, foi em Niterói. Tem consultório na Barra também, mas a minha consulta foi em Niterói. E aí o que aconteceu foi que ela pegou o meu caso, eu já estava previamente preparada, porque estava de aparelho já há quase um ano, e com 3 meses ela me operou bucomaxilo e mento. Só que, voltando um pouco, na consulta pré-operatório, ela também me perguntou qual o motivo que eu queria operar.
E aí eu falei que era o queixo grande, eu sempre falei, eu nunca disse que não dormia bem, ou que tinha bruxismo, ou que tinha qualquer outro problema, problema para respirar. Nunca disse isso, eu sempre fui muito clara porque esse era o meu objetivo. Enfim, ela operou. Ela operou maxila, mandíbula e mento. Eu vou colocar aqui também a minha radiografia para vocês poderem estar dando uma olhadinha do quão grande foi a cirurgia. E aí começou tudo de pior para mim. Por quê? Porque eu comecei no pós, né? Eu comecei a falar com ela que ainda tinha uma bola no meu queixo, ficou uma bola aqui. E ela dizia que era normal, que era tecido mole, e eu reclamava com ela que eu operei justamente porque eu tava com queixo grande, e agora ela diminuiu, mas tinha uma bola, e ela dizia que era normal, que aquilo iria melhorar, e não sei o quê. E aí eu voltei pra minha cidade depois de um mês, porque eu tinha ficado no Rio um mês na casa de parente, pra poder estar indo toda semana na consulta de pós, né? E aí eu voltei pra minha cidade, e aí o meu rosto, com o passar do tempo, ele começou a entortar. Esse lado aqui, ele começou a decair, assim. Começou devagar, mas com o tempo foi ficando nítido. E eu reclamando com ela, que meu rosto estava doendo muito, os meus dentes doíam muito, eu não conseguia comer um pão, eu não conseguia comer um churrasco, eu não conseguia comer nada, meus dentes doíam, meu rosto estava entortando. E por chamada de vídeo eu falava com ela e ela dizia que era assim mesmo, que ia melhorar. E eu continuei indo nas consultas. A cada 2 meses eu ia ao Rio para poder consultar e eles diziam que estava tudo ok, que tinha sido tudo redondinho, que estava tudo bacana. Só que piorou muito. E aí nesse intervalo o meu filho sofreu um acidente de carro, bateu de frente com um caminhão e machucou bastante o rosto e eu não consegui ir no Rio, mas já tinha 6 meses de operada. E aí passado o tempo, eu falava com ela chorando, sabe, em chamada de vídeo, dizendo que estava sentindo muita dor e ela dizia que eu tinha que ir no Rio para poder ela me ver. Em algum momento eu consegui ir no Rio e quando chegando lá ela falou que estava tudo ok, que não tinha nada errado. E o tempo foi passando e aquilo foi piorando e as dores foram piorando. A moral da história é que eles colocaram a culpa em mim, dizendo que a minha cirurgia tinha sido mal sucedida porque o meu filho me deu trabalho e eu tive um trauma. E aí por isso que eu não consegui me recuperar da cirurgia. E aí combinamos de operar novamente, porque eles queriam, me pediu mais uma chance de mexer, de resolver, e aí eu concordei em operar novamente. Marcamos a cirurgia, primeiro passou todo o processo de tratamento novamente, né? Embora que nem aparelho ela quis colocar, tá? Ela falou que não precisava. E aí quando foi... Eu operei a primeira vez em dezembro de 2015, quando foi março de 2018, eu estava na mesa de cirurgia de novo, com a mesma equipe. Aí, momentos antes da cirurgia, ela veio... Eu estava na sala de espera, né? Ela veio com a equipe dela, na verdade com mais um bucomaxilo, que fazia parte da equipe dela, e falou pra mim, olha, nós temos 2 opções. Ou a gente opera de novo maxila, mandíbula e mento, ou opera somente o mento. Eu não entendia nada, como que eu ia opinar sobre isso, né? E aí eu perguntei pra ela, o que é melhor? Aí ela falou, tudo. Falei, então vamos fazer tudo. Mandíbula, maxila e mento novamente. Assim foi feito. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque... operou tudo novamente e esse pós foi terrível. Esse pós foi terrível. Eu não conseguia respirar, o meu nariz muito entupido, a minha boca tinha hemorragia direto pra dentro, assim, esguichava daqui pra dentro, assim, da boca. Eu não conseguia deitar pra dormir, senão sufocava no sangue.
Eu não conseguia deitar para dormir porque eu tinha muita falta de ar. E eu fiquei um mês no Rio. Na verdade, eu fiquei 20 dias no Rio novamente. E eles me liberaram para voltar para minha cidade. E eu fiquei indo nas consultas de 15 em 15 dias, de mês em mês, né? E eles dizendo que estava tudo bem. Que estava tudo bem. Até que com 3 meses de operada, eu me desesperei porque eu vi que não estava tudo bem. Porque o meu sorriso não voltou. Os meus dentes sumiram embaixo disso aqui. Ó. A minha boca, ela ficou pequena, presa aqui. Ela tá presa aqui. Eu fiquei com um bico de pato, que eu não tinha. Eu fiquei sem definições na mandíbula. Ó. Não sei se vai conseguir ver, mas por causa do foco, né? Mas eu coloco aqui pra vocês as fotos de como que eu tô. E pior do que isso, as dores terríveis. Não consigo comer, sabe? Eu tô desde 2018 sem conseguir comer normalmente, igual as pessoas comem. Eu cheguei a chorar várias vezes, sabe? Meu esposo gosta muito de churrasco, então ele faz churrasco e eu comia 2 pedaços e já tava chorando no canto com dor. Então tem sido muito difícil. Nenhum pão francês, nenhum pão... Falo muito de pão porque eu gosto de pão. Nenhum pão de forma. Muitas das vezes eu não conseguia comer porque o atrito já era o suficiente me sentir dor. Então, eu procurei outro bucomaxilo. Na verdade, foi uma bucomaxilo aqui na minha cidade. E ela me falou que somente outra cirurgia resolveria o meu problema. Ou uma cirurgia plástica para melhorar a estética, mas aí não melhoraria a dor. E aí eu procurei na minha cidade vários bucomaxilos, vários. Ninguém quis pegar o meu caso, ninguém quis. Mas voltando lá um pouquinho, com 3 meses de cirurgia, eu fui ao Rio e falei com eles, né, tudo que estava acontecendo. E aí falei pra ele, né, que o meu sorriso estava escondido aqui embaixo. E aí eu saí de lá sem desejo de nada na vida, sabe? Porque o cirurgião tinha a cabeça branquinha, sabe? Já um coroa, bem coroa mesmo, não sei quantos anos ele tem, não sei se 60, não sei. Mas tinha cabeça branca. E tinha cara de bem coroa. E aí ele falou pra mim que o meu sorriso estava escondido por causa da idade. Por causa da idade, 48 anos, né? E aí eu falei, mas eu fiquei velha com 3 meses? Porque antes disso, eu tinha um sorriso. Eu sorria e meus dentes apareciam. Eu não tinha esse lábio caído em cima do dente e o dente de baixo, à mostra, porque tava bem pior do que tá agora, na verdade. E aí ele falou, mostrou o sorriso dele e falou, olha o meu. É a idade, não se pode fazer muita coisa contra a idade. E aí eu vi que novamente, como da primeira vez eles tinham me acusado de ter culpa, de não ter conseguido melhorar a minha cirurgia, o pós, né? Alcançar o resultado, porque eu tinha sofrido um trauma com meu filho, e agora novamente eles estavam botando a culpa em mim, que era por causa que eu tô velha. E eu saí dali muito arrasada, muito. E aí eu prometi pra mim mesmo que não voltaria, mas naqueles cirurgiões eu não voltei. Não voltei. Eu tenho hoje um inchaço crônico, vou tirar aqui pra você ver. O olho ficou muito fundo também. E eu tenho um inchaço crônico aqui, ó. Consegue ver aqui? E esse lado aqui cai aqui. E o meu sorriso de baixo. Calma aí que é preso. É preso, ele fica repuxando. Aparece mais do que tudo, né? E o que acontece? Tenho muita fibrose, muita fibrose, muita. Por que fibrose?
Porque da primeira vez que eu operei, eles não me passaram fisioterapeuta, na verdade. Mandou eu encher bola e fazer bico e riso. Bico e riso. Bico e riso. Em casa, que isso seria o suficiente, eu fiz, mas não foi, tá? E da segunda vez eu perguntei, vão me passar fisioterapia, drenagem, tudo que tem que ser feito, porque eu já tinha pesquisado muito, eu sabia que precisava. E ele falou que era pra mim encher bola, fazer bico e riso, que não precisava. E aí o que aconteceu? Segunda cirurgia, fibrose, muita fibrose, muito. Eu sou cheia de fibrose. E isso dói um absurdo. Quando faz frio, então, isso vai minguando, minha boca, minha boca fica pequenininha. Não consigo nem falar direito, sabe? Se vem a família, começa todo mundo a rir, brincar, em algum momento eu já paro e me afasto, porque o meu rosto tá doendo muito. Porque eu não consigo nem falar há muito tempo, que dói. Então eu fiquei com essas dores e foi pior, porque meus dentes doendo muito, sabe? Muito, muito, muito. E eu consegui achar um bucomaxilo aqui na minha cidade, que pegou o meu caso, pra me reoperar. E aí ele falou pra mim, ó, Roberta, eu vou melhorar o máximo que eu puder a estética, mas a dor eu não vou te garantir. Porque a gente não achou a causa da dor. E aí tô 2 anos em tratamento com ele, pré-operatório, sem achar a causa da dor. Só que buscando muita informação, por isso que eu tô aqui passando informação para vocês. Buscando muita informação, eu descobri que essa dor poderia ser uma dor neural. Eu vi num vídeo no YouTube que tem alguns nervos que, quando comprimido, eles causam exatamente as dores que eu tava sentindo. Marquei uma consulta com o neurologista e batata, matou a charada na hora. Levei, ele me pediu alguns exames, eu fiz, de tomografia e... Foi tomografia. Teve um outro exame que ele me pediu também, que eu não tô me recordando agora, que eu vou colocar aqui escrito pra vocês. E eu levei pra ele e ele falou, olha, toma esse remédio aqui, porque é neurológico. É um problema de, na verdade, toma esse remédio aqui, porque é um problema de nervo pós-cirúrgico, tá? E ele me passou a carbamazepina, salvou a minha vida, sabe? Com 3 dias que eu tomei a carbamazepina, eu já não tinha dor nenhuma. Então, hoje em dia, tem alguns meses, tem uns 4 meses que eu tô tomando a carbamazepina. Porém, eu não tomo direto porque eu tenho medo, porque é um remédio para paranoia, para algumas coisas desse tipo também, eu tenho medo. Então, na minha consulta, eu falei com ele que eu não tô tomando direto, eu tomo quando eu tô com dor, aí eu tomo um período e paro, ou quando eu sei que eu vou comer algo que vai ter atrito no meu dente, aí uns 2 dias eu tomo antes e aí eu posso estar naquele evento, ou comer o que eu quiser comer. Então, é sim uma dor de nervo e graças a Deus foi descoberto. Tem cura? Bom, o neurologista me falou o seguinte, não é caso cirúrgico, mas a carbamazepina você pode tomar o tempo que for necessário. Com o tempo, pode ser que a dor vá embora de vez, ou não, ou você vai precisar dela pro resto da vida. E assim eu tenho feito. O que é que eu tô com esperança? De operar novamente, e já que vai ter que mexer próximo a esse nervo, se ele tiver comprimido, tiver algum problema, porque eu não sei direito explicar o que é, tá? Que venha a melhorar, né? Então eu tô nessa esperança. Não operei ainda porque eu tô aguardando a autorização do plano de saúde. A cirurgia vai sair a qualquer momento. E eu quero vir aqui contar pra vocês esse passo a passo a partir de hoje. Como é que vai ser? Quanto tempo levou pra autorizar? Os meus preparativos de pré-cirúrgico,
durante, pós, a melhora, se melhorou, se não melhorou, o que melhorou, o que não melhorou, como que eu tô lidando com isso tudo pela terceira vez, e aí eu quero vir contar para vocês. De antemão eu vou dizer que vai ser de novo maxila, mandíbula e mento, e também vai descolar, né, tudo isso aqui para poder tirar essa fibrose que foi opcional, tá? O bucomaxilo me perguntou se eu gostaria de fazer, porque eu reclamo muito das dores da fibrose, e aí sim, eu falei para ele, por favor, pelo amor de Deus, arranca isso de mim. E assim vai ser feito, tá? Então, a partir de hoje eu queria que vocês estivessem aqui comigo acompanhando esse passo a passo, né? Essa nova jornada. E eu quero dizer para vocês que esse canal é para mostrar para vocês que não tem idade para estar resolvendo as questões da vida, para estar realizando algum sonho. Eu não quero dizer para vocês não façam ortognática porque deu errado comigo, vai dar errado com vocês. Jamais eu vou fazer isso, tá? Mas que vocês possam se antenar e saber mais sobre o profissional que vai te operar, entendeu? E também no pós-cirúrgico, como que você deve proceder realmente. Então, eu quero vocês aqui comigo, e para isso eu quero pedir que vocês se inscrevam. Esse é o meu primeiro vídeo, de muitos, espero. Não vai ser só sobre ortognática, e sim sobre coisas da vida, tá? Então, eu quero convidar vocês para poder dar uma curtida aí para mim. Curte esse canal, se inscreve e esteja aqui. Esteja aqui porque você é muito bem-vindo. Um beijo e até logo.